Então, pessoal, agora passando a falar acerca do nosso conteúdo dessa semana, o nosso roteiro de orientação pedagógica de número 7, a gente vai falar acerca da Primeira Guerra Mundial. Reparem que nós abrimos o nosso ano letivo falando acerca de como era o Brasil, né? Como era o Brasil no início do século XX, que foi o século passado. Compreendemos o período da República, compreendemos como era a realidade social do Brasil, como era a realidade política. No, Agora falando sobre o contexto do cenário mundial, o início do século XX, já em 1914, né, vai estourar a Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra que vai englobar, né, vários continentes, como o europeu, a Europa, a Ásia e a África. Né? A América não vai ser atingida diretamente pelas batalhas, pelo conflito, mas a guerra vai se estender por toda a Europa, por uma parte da Ásia e também da África. Né? Uma guerra que contou com a participação de mais de 60 países, morreram. É difícil dizer com exatidão a quantidade de pessoas que morreram nesse conflito, mas certamente em torno de 35 milhões de pessoas. E aí, esse número ainda foi mais elevado devido ao número de pessoas que morreram com a gripe espanhola, que foi uma gripe muito parecida com a gripe que nós estamos passando nesse momento, né? A pandemia mundial da Covid-19. Ela surgiu sem muita explicação, surgiu nos Estados Unidos. Devido ao conflito mundial, ela se espalhou por diversos outros países da Europa e matou milhões de pessoas no mundo todo. Né? E a Primeira Guerra Mundial, ela vai inaugurar diversos tipos de armas que, dado ao desenvolvimento da indústria, do capitalismo, puderam surgir armas como metralhadoras, diversos tipos de metralhadoras, né? Que podiam lançar centenas de balas por minuto. Também deu-se a utilização de morteiros de longa distância, grosso calibre. Os primeiros tanques de guerra foram usados também na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial inaugurou o uso de armas químicas, como vocês podem ver aqui, vários soldados utilizando máscara, né, para filtrar o ar, porque foi utilizado armas químicas, gases venenosos para matar pessoas. Ela inaugurou, né? Outra forma de arma inaugurada na Primeira Guerra Mundial, nós temos também o lança-chama, né? Ele também já foi utilizado desde a Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos um exemplo de arma química, né? Um gás sendo liberado em direção ao exército inimigo, um gás venenoso. Né? Vários tipos de gases venenosos foram desenvolvidos na época. Hoje são utilizados em veneno de rato. Né? Deixa eu ver. Queria mostrar para vocês. Na Primeira Guerra também foi utilizado, acho que eu já falei, né? Os primeiros tanques de guerra, né? Desenvolvido pela Inglaterra, que era uma forma de superar as defesas inimigas, as trincheiras, os campos minados, né? Eram verdadeiras máquinas de matar, os tanques de guerra. Foi a Primeira Guerra Mundial que inaugurou, né? Foi inaugurado também a utilização de submarinos e também a utilização pela primeira vez, de aviões, né? Então reparem que foi utilizado em larga escala a utilização de máquinas para auxiliar nas matanças. Então ficou muito fácil matar pessoas.
diferente das outras guerras, aonde a morte se dava na luta, né, mano a mano, né, a Primeira Guerra Mundial se utilizou de diversos outros mecanismos impessoais, porque você não matava a pessoa, você nem via muitas vezes a pessoa morta, né? Você de um avião lança uma bomba que vai matar a pessoa lá, né, a uma grande distância de você, você não vê, você não sente o cheiro, não vê a cena. Isso é uma forma impessoal de matar, né? A metralhadora, a mesma coisa, muito utilizada. Você consegue matar com uma grande distância. Então você não tem tanto remorso por não ver a pessoa no ato da morte, né? Como acontecia em diversos outros morteiros, por exemplo, que conseguiam jogar uma bomba a quilômetros, né? Então você não tem tanto a questão do remorso, certo? Então todo esse desenvolvimento levou a uma forma de assassinato tão impessoal, tão massiva, que inclusive inaugurou os grandes assassinatos de pessoas que não estavam combatendo, de civis, né? Porque essas armas são impessoais, bombardeava a cidade, jogava o gás venenoso, né? Você não estava vendo diretamente quem estava morrendo, você não sentia remorso por isso. Então a Primeira Guerra foi esse grande conflito, né? E como a humanidade chegou até esse ponto? É o que a gente vai ver aqui. Para nós compreendermos a Primeira Guerra Mundial, ela tem início em 1914, mas a gente tem que retroceder, voltar um pouco no tempo e compreender qual era o contexto do mundo, né, na transição do século XIX para o início do século XX. Nós vimos que o capitalismo já tinha se desenvolvido nos países centrais da Europa e nos Estados Unidos e em alguns outros países, né? E esses países começaram a dominar o mundo, começaram inclusive dividir o mundo entre si, né? A Inglaterra pegou a maior porção, junto com a França, né? Outros países como a Bélgica também pegaram uma grande porção. Outros países que vinham um pouco mais atrasados no desenvolvimento capitalista, como Japão, Itália e Alemanha, né, buscaram uma fatia também do globo. Nós temos aqui uma charge da época, onde o planeta Terra é como se fosse uma grande pizza dividida entre os países imperialistas. Aqui, da esquerda para a direita, nós temos a Inglaterra, simbolizada aqui pela rainha. Nós temos em segundo lugar a Alemanha, simbolizado aqui por um personagem que seria Bismarck, né? Chanceler alemão. Outro, nós temos o rei Leopoldo II da Bélgica. Aqui nós temos o Japão à direita. E aqui, olhando de forma atenta também, buscando sua fatia, nós temos a França, que seria esse personagem feminino aqui, simbolizando a França. Então, o grande globo era dividido entre fatias, né? E cada vez mais, porque esses países que estavam na frente do desenvolvimento capitalista, eles precisavam de matéria-prima para a indústria, então precisavam de países que fossem produtores de algodão, de ferro, petróleo, né? Matéria-prima, minérios diversos, certo? E precisava também de países que fossem consumidores, que comprassem as suas mercadorias, né? Então, uma vez dividido o planeta Terra, depois eles começaram a disputar entre si quem ficaria com o domínio de partes que já pertenciam à zona de, vamos dizer assim, de influência, de poder de outros países. Então, os dois países que mais se desenvolveram na produção industrial foi a Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial, e depois, de forma mais atrasada, veio a Alemanha. E aí, a Alemanha e a Inglaterra começaram a disputar cada vez mais países produtores de matéria-prima e países consumidores, certo? Compreendido esse contexto geral, nós podemos passar aqui ao nosso
ao nosso livro didático, hoje nós vamos estudar da página 58 até a página 60 e... Deixa eu confirmar aqui no nosso roteiro. Até a página 62, da 58 a 62. 58 até a 62. Muito bem. Páginas 58 e 59 são a abertura do capítulo, como vocês podem ver, né? Aqui daqui a pouco eu falo sobre essa capa, né? E o que é de importante da gente perceber é que hoje nós não vamos adentrar a todo o conteúdo. Nós vamos estudar hoje principalmente o contexto, o que foi que levou ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é o nosso objetivo de estudo hoje, compreender do porquê da Primeira Guerra Mundial, né, que vai da 58, principalmente da 60 até a 62, já que a 58 e 59 são as aberturas do capítulo, né? Logo aqui no nosso roteiro de orientação pedagógica, nós temos, logo na abertura, um mapa que mostra como ficou a divisão dos grupos que se degladiaram, né? Os grupos que se degladiaram da Primeira Guerra Mundial. Foram só esses países? De forma alguma, né? Aqui foram os países que deram início, né? Cada um desses países colocou tantos outros mais dentro do conflito. Até porque, como eu já falei, um país como a França, ela tinha vários outros países que eram, digamos assim, dominados por ela. E ela exigiu que esses países também entrassem na guerra, né, por ela. E assim fizeram todos os outros. Então foi um conflito que levou à guerra 3 continentes, países europeus, asiáticos e africanos. Esse texto do nosso roteiro vale a pena que vocês possam ler, porque aqui vem falando dos principais motivos que levaram à Primeira Guerra, a disputa imperialista, né? O sentimento de nacionalismo, certo? O pan-germanismo, a chamada Grande Sérvia, que eram sentimentos de defesa do seu país, certo? O revanchismo por parte dos alemães, por parte dos franceses, tá bom? E na continuação nós temos algumas definições que ajudam a gente a memorizar, né, os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Disputa imperialista, que tinha por base o quê? A tensão e a rivalidade entre as principais potências, Inglaterra, Alemanha e França. A disputa, né, por países produtores de matéria-prima e consumidores. Movimentos nacionalistas, pan-eslavismo, que defendia a união dos povos eslavos da Europa, que os povos eslavos na época não tinham um país próprio, né? Viviam dentro de outros países. Então o pan-eslavismo é a defesa de um país para esses povos que eram considerados eslavos. O pan-germanismo, anexação à Alemanha de territórios da Europa Ocidental, onde viviam germânicos. O povo germânico era um povo que vivia dividido em diversos países, como Áustria, Suíça, Tchecoslováquia, Polônia e Alemanha, né? O pan-germanismo era a defesa de que todos esses lugares onde viviam povos considerados germânicos, ou seja, nascidos, surgidos na Germânia, que é a região onde hoje é a Alemanha, né, fizessem parte de um único território, né? Então seria a defesa de que a Alemanha anexasse todos esses territórios onde viviam germânicos. E o revanchismo francês, que era o sentimento de vingança, né, da Alemanha, porque na guerra de 1871 entre França e Alemanha, quem saiu perdendo foi a França. E a França perdeu
dois grandes territórios que eram ricos em minério de ferro, né, que era Alsácia e Lorena. Né? A Alemanha anexou esses dois territórios e o sentimento da França era de vingança. Né? A Primeira Guerra Mundial também contou com o sentimento de nacionalismo, que era a defesa exagerada do sentimento de amor ao país, né? Morrer pelo país, dar a vida pelo país. Isso foi um sentimento muito utilizado para que as pessoas fossem à guerra, né? Para que as pessoas desejassem a guerra. E o motivo imediato, tudo isso era o contexto, o motivo imediato, a gota d'água que levou à Primeira Guerra Mundial foi o fato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ter sido assassinado na capital da Sérvia, Sarajevo, né? O que fez com que o Império Austro-Húngaro invadisse, atacasse a Sérvia, né? Aliás, Sarajevo é a capital da Bósnia, né? Invadisse a Bósnia, que era um país considerado sérvio, né? Sérvio, de um povo de descendência sérvia, e o que fez com que a Rússia, que se considerava defensora dos povos sérvios, atacasse por sua vez o Império Austro-Húngaro. Daí em diante, vocês vão ver que foi como um jogo de dominó. Um país foi atacando o outro porque era aliado de algum país. E as cláusulas de aliança diziam que, em caso de ataque, aquele país que era aliado deveria também entrar em guerra pelo seu país aliado. Então foi como um jogo de dominó, onde uma pedrinha vai derrubando a pedra seguinte. Foi um efeito cascata, né? Então esse foi vamos dizer assim, o fato imediato, como vem falando, né? O fato imediato, o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando em Sarajevo, capital da Bósnia, que era um país sérvio, né? Que nessa época a Bósnia ela era dominada pelo Império Austro-Húngaro. Por isso que o príncipe estava fazendo uma visita, né? O desejo dos bósnios era serem o quê? Independente. É por isso que o manifestante, que fazia parte de um grupo radical, tramou um plano para matar o príncipe. A luta era por independência. Quem era que defendia essa independência, né? Dos países, entre os países ao redor da Bósnia? Era a Rússia, que defendia a independência desses países do Império Austro-Húngaro. Então, Império Austro-Húngaro e Rússia eram, digamos assim, adversários no cenário europeu, eram inimigos, né? Então, a partir de então foi um efeito cascata, um país atacando o outro, porque já estava previsto em alianças assinadas, que em caso de guerra, um socorreria o outro, né? E a gente já sabe que o nosso foco hoje vai ver a página 58 até a página 62. E logo em seguida nós temos a nossa atividade, né? Nós temos 3 questões para fazer na página 78 e 79, questão 1, 2 e 9. E no próprio roteiro nós temos mais 3 questões, né? Totalizando 6. Voltando aqui para o nosso livro, né? Nós temos aqui a abertura. Então eu queria chamar a atenção logo para a capa, né? A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Esse é um capítulo que vai tratar de 2 assuntos em conjunto, mas aqui por enquanto a gente vai focar na Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente já consegue ver a larga utilização de 2 fatores que marcaram a Primeira Guerra Mundial. O primeiro deles, o uso massivo de armas mecânicas, armas modernas que conseguiam matar a longa distância. Nesse caso aqui, as metralhadoras, né? E outra coisa que marcou a Primeira Guerra Mundial, como vocês conseguem ver, foram as trincheiras, né?
esses locais, esses buracos cavados onde os homens se entrincheiravam para não serem atingidos por outros, pelos inimigos. Então, muito por causa das armas modernas, né, que conseguiam matar a longa distância, sem dar chance para o inimigo combater corpo a corpo, os homens buscaram se entrincheirar, né? Então, esses dois elementos marcam a Primeira Guerra Mundial, né? Então, aqui nós temos um exemplo muito bem representado de trincheira, uma foto da Primeira Guerra Mundial, o exército francês. Era assim que os exércitos combateram em grande parte da guerra, né? Entrincheirando-se em buracos escavados no solo, né? A vida nessas condições era uma vida sofrida, né? Muitos desses soldados morreram em meio à lama, né? Os corpos não tinham como ser retirados, então ficavam em decomposição juntamente com as pessoas. Então aquelas moscas, né? As bactérias transmitiam muitas doenças, muitos morreram de doenças, contaminações, muitos para se alimentar tinham que se alimentar de animais como ratos, né? E ao chover, por exemplo, as trincheiras viravam lamaçais, onde vários tipos de infecção, disenteria, também adoeciam os soldados, né? A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, dando continuidade, nós temos, né, continuamos com um exemplo aqui do que era a vida nas trincheiras, né? Nós vamos ver um pouco mais à frente, de forma mais clara, né? Apenas para dizer que essa é uma das características da Primeira Guerra Mundial e chegamos aqui no que a gente pode chamar aqui o caminho da Grande Guerra. O contexto do mundo da Europa e de grande parte do mundo era de extrema concorrência, um punhado de países, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, né, Itália, Japão e Estados Unidos, os quais conseguiram desenvolver a sua indústria, estavam disputando todo o globo terrestre em busca de países que fossem produtores de matéria-prima, que é aquelas mercadorias que são essenciais para a produção industrial. Petróleo, minério de ferro, algodão, né? Minérios diversificados, mas o que é uma matéria-prima muito importante? O petróleo, né? Eu acho que eu já falei. O petróleo é uma matéria-prima de extrema importância, né? Muito bem. Esses países começaram a disputar esses mercados produtores de matéria-prima, esses países. A África foi toda dividida entre eles. Então a África, eles colocavam administradores para administrar esses territórios para eles. A Ásia também, a América também fazia parte dessas divisões, certo? E aí o que aconteceu? Cada vez mais aumentou a disputa entre esses países, principalmente entre a Inglaterra e a Alemanha, que teve um desenvolvimento industrial muito forte a partir do final do século XIX. A Europa, o desenvolvimento capitalista foi tão grande que a Europa, entre os anos de 1880 até 1914, esse período ficou sendo chamado de Bela Época ou Belle Époque, né? Onde a pujança, né? O desenvolvimento das cidades, desses países, né? Cresceram aos olhos. Foi um momento que a eletricidade tomou de conta, né? Foi popularizada nesses países. Foi um momento que eles conseguiram, graças àquilo que era extraído, roubado em outros países, eles conseguiram diminuir a pobreza dentro dos seus países, né? E aí, com o crescimento dessa competição, deu-se um período que a gente chama de paz armada, que foi o mesmo período da Belle Époque, aonde os países
buscaram investir em suas indústrias a produção massiva de armas, né? Aqui nós temos alguns exemplos de armas para morteiros, né? Produzidos massivamente pela Inglaterra, pela Alemanha, pela França, pelo Japão, pelos países que iriam deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Eles produziram, era um país de paz na Europa, como eu estou falando, era um período de paz na Europa. No entanto, já havia uma preparação para uma guerra eminente, porque cada vez mais aumentavam os conflitos em outras partes do mundo envolvendo a Alemanha e a Inglaterra, que estavam disputando territórios na África e na Ásia, né? Eram os dois países mais ricos da Europa e do mundo na época, devido a sua produção industrial. E aí nós temos uma produção massiva de armas, morteiros, metralhadoras, né? Durante o conflito vão surgir os primeiros tanques de guerras, submarinos e também a utilização do avião nos combates, além de armas químicas, como gases venenosos. Então teve-se o desenvolvimento de armas extremamente modernas, como metralhadoras extremamente sofisticadas, a utilização, como já falei, de armas químicas, né? Grande parte da produção industrial de fábricas, das fábricas foram destinadas à produção de armas. Até então, as guerras eram travadas através de conflitos menores, né? Eles apoiando exércitos locais na África, na Ásia, para expulsar, ou a Inglaterra apoiando para expulsar os alemães, ou os alemães apoiando para expulsar a Inglaterra, né? Mas todo mundo já vinha se armando para caso uma guerra entre os dois países ocorresse, né? Como a gente pode ver, queria mostrar uma imagem aqui. Essa imagem, como é muito emblemática, você vê uma fábrica, galpões e galpões com bombas enormes sendo produzidas, né? Esse era o contexto da paz armada, um contexto de paz na Europa, certo? Mas que já vinha havendo essas escaramuças, essas entre alemães e ingleses, mas não só entre alemães e ingleses, também entre eles, mas também entre o Japão e a Rússia, entre a Itália e a França, certo? Isso vai servir de base para a gente compreender como é que se formou os grupos de aliados e inimigos da Primeira Guerra Mundial, né? A continuidade, além da paz armada, nós tivemos também o nacionalismo ou os nacionalismos, porque isso foi algo recorrido, incentivado por todos os governos, todos os países europeus, né, que são aqueles que deflagraram a Primeira Guerra, que é o sentimento de defesa, de amor ao seu país, à sua pátria, você morrer pelo seu país. Esse sentimento foi incentivado na França, foi incentivado na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, né? Por parte da Alemanha, a defesa era de que a Alemanha deveria anexar todos os lugares e países que tivessem população germânica, ou seja, população que tinha raiz na Alemanha, né? Esse sentimento era chamado de pan-germanismo, ou defesa do germanismo, ou do povo germânico, que era o povo alemão, né? O povo alemão vivia na época, não só na Alemanha, mas também havia povos alemães que viviam na Suíça, né? Além da Suíça, na Áustria, né? Na Polônia também, na Tchecoslováquia, certo? Então era a defesa de anexar esses locais. Havia também, no caso da França, o revanchismo francês, porque em 1871 houve a guerra entre a França e a Alemanha,
que a França saiu perdendo no conflito. E aí a Alemanha, como vencedora, né, tomou os territórios da Alsácia e Lorena, que eram grandes produtores de matéria-prima como ferro, né, e outros minerais. E aí o revanchismo era o sentimento que foi propagado na França de vingança. Precisamos nos vingar dos alemães, né? Havia também uma parte da Europa, cadê? O chamado pan-eslavismo, que era a defesa dos povos eslavos. Os povos que eram chamados de eslavos, muitos deles viviam em países que não reconheciam eles. Os eslavos não tinham países, né? Não tinham país. Países como hoje, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Croácia, né? Macedônia, eram todos países que não existiam na época, né? Toda essa população, que é chamada de população eslava, porque vem da mesma cultura, né, dos eslavos, eles não tinham países. Os únicos dois países que existiam na época era a própria Bósnia, que era dominada, né, pelo Império Austro-Húngaro, né, na região da Sérvia. A própria Sérvia não existia. Então havia uma defesa de quê? Desses povos sérvios, né, serem independentes, terem seus próprios países, né? E eles eram dominados por quem? Eles eram dominados por um dos maiores impérios da época, que era o Império Austro-Húngaro, que dominava toda a região dos Balcãs, onde hoje fica a Sérvia, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedônia, né? Nenhum desses países existiam porque pertenciam ao Império Austro-Húngaro, certo? Então, o pan-eslavismo era a defesa da criação da Grande Sérvia, né? Ou seja, esse grande país onde o povo sérvio seria independente, certo? E aqui vai estar, vai ser nesse ponto aqui que vai estar o ponto que culminou, a gota d'água, né, que vai levar o fato imediato que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro decidiu fazer uma visita à Bósnia, que era um território sérvio ocupado pelo Império Austro-Húngaro. E aí foi aí que um grupo de revolucionários sérvios planejou, orquestrou um plano para matar o príncipe, o arquiduque Francisco Ferdinando, né? Eles conseguiram assassinato, a gente viu até no nosso roteiro de orientação, né? Que ali foi o ponto imediato. Todo o contexto já estava preparado, a inimizade entre os países, o nacionalismo, o revanchismo, a produção industrial, a paz armada, a disputa por países produtores de matéria-prima, só precisava uma fagulha, né? E foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que fez com que imediatamente o Império Austro-Húngaro mandasse suas tropas para a Sérvia, né, para a Bósnia, invadindo e aumentando seu controle sobre a Bósnia e punindo pessoas consideradas culpadas. E foi aí que a Rússia, que se considerava não à toa, né, buscava fazer frente ao Império Austro-Húngaro, porque era colado da Rússia, né, tomou partido pela Bósnia e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. E a partir daí foi o efeito cascata, como eu falei. Os aliados do Império Austro-Húngaro foram declarando guerra à Rússia, os aliados da Rússia foram declarando guerra ao Império Austro-Húngaro e a todos os outros que o apoiavam. Se deflagrou-se assim a Primeira Guerra Mundial. Então, só para a gente ter uma ideia desse contexto, vejam só como a Europa era antes da Primeira Guerra Mundial. Ela era dividida em grandes impérios. O Império Austro-Húngaro, que fazia fronteira com a Rússia, né, eram inimigos entre si. E o Império Austro-Húngaro dominava toda essa região que é conhecida como os Balcãs, né? Sérvia, Romênia, Bulgária,
né? A Europa era toda dividida em grandes impérios. Império Turco, Otomano, Império Alemão, a Itália também ainda era um império, certo? Então, aqui vocês compreendem por que o Império Russo, ou a Rússia, buscava apoiar os países da Sérvia, a independência deles. Era uma forma de enfraquecer o Império Austro-Húngaro, que era colado na Rússia, certo? E aí, pessoal, na página 62, nós temos a política de alianças, né? Isso é muito importante para a gente compreender porque que após o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, houve aquele efeito cascata que eu falei, um país após o outro foi entrando no conflito, né? Por que isso? Porque havia tratados assinados, alianças assinadas. E essas alianças foram assinadas a partir do contexto que a gente já viu. Disputa imperialista por territórios, né? Na África, na Ásia, que eram produtores de matéria-prima, certo? Os países que disputavam buscaram se aliar com países que também buscavam disputar com o mesmo inimigo. Então, formaram-se dois grupos principais, a Tríplice Aliança, né, e a Tríplice Entente. Esses vão ser os dois grupos que irão deflagrar a Primeira Guerra Mundial. Vai ser a partir desses dois grupos que todos os outros países vão entrar dentro desse conflito, arrastado por eles, né? A Tríplice Aliança foi a união entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? A gente pode olhar aqui, olha só, que foi no nosso mapa, aqui cadê a legenda do mapa? Aqui. Potências centrais, Tríplice Aliança, aqui de vinho, de roxo, né? De vinho. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Ou seja, eles tinham em comum o quê? Os mesmos inimigos. Porque foram países que se desenvolveram do capitalismo um pouco atrasados, né? Diferente da Inglaterra e da França, que se desenvolveram logo. Então pegaram uma parte do mundo muito maior para si, mais rapidamente. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, como se desenvolveram tempos depois, né, pegaram fatias bem menores. Então estavam buscando uma fatia maior do globo, da África, da Ásia, né, para poder ter matéria-prima, para poder ter mercado consumidor. Então eles formaram, porque, né, tinham os mesmos interesses, formaram um bloco aqui chamado Tríplice Aliança. Depois vai se juntar a esse grupo países como Japão e muitos outros, Império Turco-Otomano, né? Depois e muitos outros, certo? O outro grupo de países que se formou foram os países contrários ao desenvolvimento alemão, que foram os países que foram os primeiros a desenvolver a sua indústria, né? Que eram os países que se sentiam ameaçados pela Alemanha. Que eram esses países? Né? A Inglaterra, a França, né? E a Rússia, que por sua vez era, vamos dizer assim, inimiga ferrenha na região do Império Austro-Húngaro, como eu já falei. Além de serem impérios colados, o Império Austro-Húngaro dominava todos os países do Balcã, né? da região dos Balcãs, que é no leste europeu, colado à Rússia. Então, a Rússia via o Império Austro-Húngaro como uma ameaça. Então, Inglaterra, França e Rússia, em 1907, assinaram o tratado, formando o bloco da Tríplice Entente. Tríplice Entente. Certo? Enquanto Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália formaram a Tríplice Aliança, né? Tríplice Aliança, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro e Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Todos os outros países vão adentrar a Primeira Guerra Mundial
em um desses dois lados, tá certo? Então vocês podem até copiar aí a definição dos dois, né? E aqui nós temos, por exemplo, as potências centrais da Tríplice Aliança, nós já vimos, né? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, aliados da Entente, Tríplice Entente, que seriam Reino Unido, Inglaterra, França e Rússia, né? E os países que ficaram no início neutro, mas que depois entraram no conflito, né? Que são os países dos Balcãs e o Império Turco-Otomano, né? Alguns outros mais que depois entraram no conflito, ou do lado da Tríplice Aliança ou no lado da Tríplice Entente, certo? E terminamos falando do atentado em Sarajevo, que foi o acontecimento, assim, a gota d'água nesse contexto todo, nesse barril de pólvora, que levou à deflagração da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do Francisco Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Quando ele foi na Sérvia, né, na Bósnia, Sarajevo, na Bósnia, ele foi fazer uma visita. Nessa época, como eu já falei, esses países sérvios pertenciam ao Império Austro-Húngaro, né? Então ele foi assassinado por um grupo de manifestantes que queriam a libertação dos países sérvios, defendiam a ideia, né, da grande Sérvia, o pan-eslavismo, esses povos eslavos dos Balcãs queriam um país independente para ele, ou países independentes, né? E aí o Império Austro-Húngaro invadiu a Bósnia, a Sérvia. A Rússia, por sua vez, viu a chance de enfraquecer o Império Austro-Húngaro e entrou em guerra contra o Império Austro-Húngaro, dizendo proteger os países sérvios. E, como já havia sido assinado o tratado entre Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, que era a Tríplice Aliança, os países todos atacaram a Rússia, o Império Russo. E como já havia sido já havia sido assinado o tratado formando a Tríplice Entente, Rússia, Reino Unido e França, os dois entraram automaticamente em guerra contra a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né? Então todos os outros países foi sendo o efeito cascata, dominó, foram entrando na guerra a partir de um lado ou outro, né? Essa foi a política de aliança e esse foi o fato final que levou ao conflito, né? O fato imediato. Então a gente vai agora para o grupo fazer a nossa resolução, nossa atividade que está muito fácil e objetiva essa semana. Não esqueçam de falar as dúvidas de vocês para que eu fale um pouco mais, viu?